Bora lá então, galerinha. Galerinha, para tudo e presta atenção. Nesse bimestre, essa é a matéria mais importante que eu tô te ensinando. Então agora é hora de você largar o lápis, falar para aquele seu irmãozinho ficar lá no quarto, falar para o seu pai e a sua mãe esperar um pouquinho, porque agora você vai ver a matéria mais importante desse bimestre, que é a equação de Clapeyron. Presta atenção, porque isso não cai, despenca no vestibular. Você vai ver o tanto de questão que eu vou colocar aí para você de vestibular. Então, para tudo, vem comigo e presta atenção. Então, vamos entender o que é a equação de Clapeyron. A equação desenvolvida por Émile Clapeyron, ou como os franceses gostam de falar, M.I. Clapeyron, relaciona as três variáveis de estado. E quais são essas variáveis de estado? É a pressão, o volume e a temperatura. E essa equação de Clapeyron, ela relaciona as três variáveis de estado com o número de mols que compõe um gás, porque a gente vai estar estudando especificamente os gases. Essa equação ela ficou conhecida também como equação de um gás ideal. E olha só como que é que a gente vai usar essa formulinha. Tá vendo ela aqui, ó? PV é igual a nRT. Essa letra aqui, ó, não é um N, é uma letra do alfabeto grego. Ela é a letra eta do alfabeto grego, ok? Mas você vai poder ler ela como N. Como que a gente vai guardar essa formulinha, professor? Muito simples. É só você lembrar que por você nunca rezei tanto. E aí você nunca mais vai esquecer da nossa formulinha de Clapeyron. Você também vai ver ela lá nas suas aulas de química. Então presta atenção agora que você vai ter muito sucesso lá na sua aula de química. Então o que é importante aqui para a gente estar sabendo? A gente precisa entender então, nessa equação de um gás ideal ou equação de Clapeyron, a gente tem que saber como usar as unidades de medida. Como assim, professor? Tá vendo aqui que a gente tem pressão, volume, a gente tem o número de mols, que é esse N, já já vou te explicar melhor, o R, que já já vou te falar bonitinho, é a constante universal dos gases perfeitos, e a gente tem o T, que é a temperatura. Então, cada uma delas vai ter a sua unidade para ser utilizada. Mas a gente vai ter que saber lidar com cada unidade. Por quê? Porque dependendo do exercício, a gente vai encontrar, por exemplo, no caso da pressão, que vai ser o primeiro ente que a gente vai encontrar. A gente pode encontrar pressão, por exemplo, em ATM, que é a atmosfera. A gente pode encontrar em milímetro de mercúrio. A gente pode encontrar em bar. A gente poderia encontrar, por exemplo, em PSI, que é o mais comum quando você vai encher o pneu da sua bicicleta, ou do seu carro, ou da sua moto. E a gente pode encontrar também em outras unidades, como, por exemplo, Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é o que a gente vai falar. Então, com tanta unidade de medida, eu preciso saber qual que é a unidade que eu vou usar. Então, sabendo disso, eu vou fazer passinho por passinho para poder depois saber qual que é a unidade de medida que a gente vai poder utilizar. Então, bora lá, começando com a pressão? Então, olha só, a pressão. As unidades de pressão são medidas ao nível do mar, ou seja, no nível do mar, quando a gente tiver a pressão, você vai poder fazer uma conversão. Por quê? Porque, como eu disse, a gente vai poder encontrar vários tipos de pressão. E quais são essas escalas de pressão? A mais comum que você vai encontrar nos exercícios é essa daqui, que é a ATM, é a atmosfera. Então você sabe que uma atmosfera ela equivale a 760 milímetros de mercúrio, tá? Essa daqui, a milímetro de mercúrio, ocorre um pouco menos,
Mas essa daqui, ó, PA é o Pascal. O Pascal, logo logo eu vou te mostrar, ele também é utilizado como Newton por metro cúbico. Então a gente sabe que 1 atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. A mesma coisa, 1 atm é a mesma coisa que 100 mil Pascal. Ou se você preferir colocar em notação científica, dá 10 elevado à quinta Pascal. O que equivale também a um bar. O bar aparece muito pouco, quase nada. E isso é aproximadamente a 10 MCA, que é o metro de coluna d'água. Isso aparece também de vez em quando, tá bom? Mas o que é que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que de vez em quando o Pascal, ele é a unidade científica, que eu já vou falar para vocês. Então ele costuma aparecer bastante. A gente tem que ter em mente algumas variáveis dessa unidade. Por exemplo, muitas vezes vai aparecer escrito como quilopascal. O quilopascal é a mesma coisa que 1000 pascals, ok? Então é só você lembrar que a palavra quilo equivale a 1000. Que nem quando a gente vai lá na padaria e pede, por exemplo, 1 quilo de mussarela. A gente não fala 1000 gramas de mussarela, a gente fala 1 quilo. Porque o quilo significa 1000, ok? Mas o que eu quero que você tenha em mente é isso daqui, ó. O Pascal, essa sim é a unidade que a gente vai usar, que é a unidade científica, a unidade do Sistema Internacional de Unidades. E o Pascal, ele equivale ao Newton por metro quadrado. Como assim, professor? Não entendi nada. Suponhamos que você achou lá o valor de uma pressão. Vamos supor que esse valor da pressão deu, vamos colocar um valor aqui que eu estou inventando, 5. 5 o quê, professor? 5 pascals. Opa, é o meu A aqui, tá bom? 5 pascals. É a mesma coisa que dizer que essa pressão, ela equivale a 5 newtons por metro quadrado. Como assim? Professor, não entendi. Significa que tanto a unidade como Pascal como Newton por metro quadrado tem o mesmo valor, só que a gente usa um nome diferente, mas é a mesma coisa. Então, o Pascal e o Newton por metro quadrado é a mesma coisa, só que a gente usa um nome diferente para a unidade, tá bom? Então, guarda isso, porque essa é a unidade do Sistema Internacional, é a unidade científica. E ela é muito importante porque a gente vai usar muito ela. Então, quando você vê lá a pressão escrita em 5 pascals, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, é a mesma coisa que dizer que a pressão equivale a 5 newton por metro quadrado, que é a unidade de medida, ok? Então, bora lá para frente. Então, agora a gente vai ver o volume. O volume, ele aparece em várias unidades, assim como a pressão. Muitas vezes ele aparece em litro ou metro cúbico. E o metro cúbico, a gente vai ver já, que é assim como o Pascal ou o Newton por metro quadrado, é a nossa unidade científica, tá bom? Então vamos ver quais são as conversões que a gente pode fazer. Olha só essa daqui. Esse daqui é o decímetro cúbico. Ele aparece muito pouco, mas por precaução a gente colocou aqui para você. O que aparece muito é esse carinha aqui, o litro. E muitas vezes a gente tem que saber fazer a conversão do litro para o metro cúbico, que já eu vou te mostrar, tá bom? Por quê? O metro cúbico é a unidade de medida do Sistema Internacional, a unidade científica. Mas eu estou relacionando aqui com vocês não só o decímetro cúbico com o litro, mas também o litro com o centímetro cúbico. Então, 1 litro ele equivale a 1000 centímetros cúbicos, assim como que 1 litro equivale a 1000 ml. Então, dá para a gente fazer a conversão entre esses entes aqui de volumes, ok? Mas, como eu disse para vocês, a conversão mais importante que a gente vai utilizar é essa aqui, do metro cúbico
e do litro, porque muitas vezes o exercício dá para a gente o litro e a gente precisa saber transformar para metro cúbico. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E olha só que interessante, eu já encurtei o caminho para você aqui. Como assim? Eu já encurtei o caminho do metro cúbico para o centímetro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Por quê? Para você passar do centímetro cúbico para o metro cúbico, você teria que passar primeiro para o litro, que equivale a 1000. Passando para o litro, você depois passaria para o centímetro cúbico. Mas já fiz essa conversão bonitinha para você, então fica assim. Se por acaso aparecer em centímetro cúbico, você sabe que 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Aí fica mais fácil de fazer a conversão. Beleza? Então bora lá para o próximo ente. E esse ente é um ente muito importante, que é o número de mols. Mas não esquece do que eu te falei. No Sistema Internacional de Unidades, a gente mede o volume em metro cúbico. Vamos entender agora o que é um mol? Para tudo e presta atenção, porque esse conceito ele é muito importante e você vai ver ele na química. O que é o mol? O mol é a quantidade de matéria que a gente tem em uma substância. E essa quantidade de matéria, ela foi associada a um número. Esse número é o que vocês estão vendo aqui, ó. É esse número de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Esse número é conhecido como número de Avogadro, tá? O que significa? Esse número é um número de átomos ou moléculas que contém em uma certa porção, que foi chamada de mol. Como assim, professor? Então, quando eu precisar medir a massa, por exemplo, já vou te dar o exemplo do oxigênio que a gente vai fazer aqui. Quando a gente for medir a massa do oxigênio, não dá para eu pegar um átomo de oxigênio e colocar numa balança para medir. Então, o Avogadro, ele teve uma sacada muito legal. Ele pensou em pegar uma porção, uma certa quantidade de átomos ou moléculas para poder fazer essas medidas. Então, esse número, não sei o porquê, chegou nessa razão de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. E quando ele pegou todos esses átomos ou moléculas, ele chamou essa quantidade aí de matéria de mol. Então, a partir dessa quantidade de matéria, que tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, eu consigo estruturar algumas propriedades, como, por exemplo, a massa. Então, olha o exemplo que eu estou te dando aqui, ó. O oxigênio. O oxigênio ele tem 16 U. O que é o U? É a unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica, na realidade, ela está representando as gramas, tá? Como que é calculada essas 16 gramas ou 16 unidades de massas atômicas? Elas são calculadas através de processos experimentais, como, por exemplo, a espectroscopia de massa atômica, por exemplo, né? Então, fazendo esses experimentos, chegam a essas conclusões. Mas, olha só, o oxigênio, ele, na maioria das vezes, não vem sozinho. Ele vem no seu parzinho. Algumas vezes ele vem até em trio. E quando ele vem no seu parzinho, a gente não tem só esse valor aqui para a massa atômica. A gente tem, então, no valor do oxigênio, O2, o que a gente chama de massa molecular. Vou tentar escrever aqui para você, ó. Molecular. E como que eu chego nesse valor da massa molecular? É muito simples. Eu não tenho aqui 2 oxigênios, então é só pegar o número 2, que é o tanto de vezes que aparece o oxigênio, e multiplicar pelo número da massa atômica dele, que é 16. Opa, é difícil escrever com o mouse aqui. Então vai ficar 2 vezes 16, vai dar então 32. Então a massa molecular do nosso amiguinho oxigênio é 32 gramas.
Só que nos nossos exercícios a gente não vai trabalhar a massa molecular, a gente vai trabalhar com a massa molar. O que é a massa molar? A massa molar é a quantidade de matéria que a gente tem quando a gente considera 1 mol de átomos ou moléculas, que é aquele número de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Como assim, professor? Vamos raciocinar com calma. Presta atenção. Então, eu sei que 1 mol, tentar escrever aqui com o mouse é difícil. 1 mol, eu sei que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 20, meu Deus, 23. Pronto, deixa assim. Então, em 1 mol, tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. E nesse mesmo 1 mol, eu vou ter 16 unidades atômicas do oxigênio. Mas, da minha molécula de oxigênio O2, eu vou ter 32 gramas para cada mol. Ou seja, vamos raciocinar. Eu tenho para o oxigênio, para o O2, eu tenho 32 gramas para cada 1 mol. Ou seja, para cada 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas de oxigênio, eu tenho 32 gramas. Então, se eu pegar 32 gramas de oxigênio, eu vou ter naquele recipiente que eu coloquei 32 gramas de oxigênio, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Deu para sacar o lance? Então, isso que é o número de mols, tá bom? Então, a gente vai usar a massa molecular. E a massa molecular, ela está relacionada com o número de mols. Apesar de ter o mesmo valor da massa molecular, que está relacionada simplesmente ao número de moléculas. Então, qual que é a diferença de uma para outra? As duas têm o mesmo valor, só que a massa molecular se preocupa, quando eu vou fazer um exercício, simplesmente com a massa do número de moléculas que eu tenho. E a massa molecular, ela está relacionada à quantidade de átomos ou moléculas que eu tenho. Então, por isso que ela é relacionada ao mol. Deu para sacar? É um conceito bem difícil para a gente entender. Qualquer coisa, volta esse vídeo e assiste algumas vezes aí para você entender melhor. Então, bora lá para frente para a gente entender um pouquinho melhor? Para a gente calcular o número de mols, a gente usa essa formulinha aqui, ó. O número de mols é a razão da massa pela massa molecular. Ou, no caso, para a gente vai usar aqui a massa molar, ok? Então, vamos lá, ó. O N, fiz um roteirinho aqui para vocês, ó, uma legenda. O N é o número de mols, o M é a massa da substância, que é medida em gramas, e o emão, ele é a massa molecular ou massa molar, que é o que a gente vai usar. Eu coloquei aqui, ó, medida em grama por mol, porque a gente vai usar no nosso exercício aqui a massa molar. Beleza? Só para a gente não esquecer, a massa molecular, ela é a soma das massas atômicas dos átomos. Uma outra coisa que é importante para a gente não esquecer e sempre lembrar, o CNTP. Quando a gente ouvir falar de CNTP, significa que são as condições normais de temperatura e pressão. E o que são as condições normais de temperatura e pressão? É quando o gás ele está a 273 Kelvin em uma pressão de 1 atm. Isso, quando ele estiver nessa condição, ele ocupa um volume obrigatoriamente para qualquer elemento de gás de 22,4 litros. Guarda esse valor. Esse é um daqueles valores que eu falo para você que é uma palavrinha mágica. Então guarda esse valor aí. Esse valor, ele é um valor muito importante. E ele é chamado de volume molar dos gases, ok? Então vamos fazer um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor
a respeito desse valor aí de número de mols, volume molar e tudo mais? Então olha só o exemplo que eu trouxe para vocês, ó. Ele fala assim: o número de mols existente em 160 gramas de hidróxido de sódio NaOH é quanto? E ele me deu nos dados o número de massa atômica do sódio, o número de massa atômica do oxigênio e o número de massa atômica do hidrogênio. Vamos grifar os dados? Então já grifei o que é importante e vamos anotar os dados. Então o que a gente quer calcular? O número de mols. E eu tenho a massa dessa substância do hidróxido de sódio, que é 160 gramas. Para calcular o número de mols, eu preciso saber a massa molecular, que é o hemão-hemão. Mas é muito fácil. A massa molecular nada mais é do que a soma de todos os elementos que compõem essa substância. Então é só somar o número de massa atômica do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. E a gente sabe porque ele deu o valor para a gente, ó. O sódio aqui, ele vale, então, 23. Mais o oxigênio aqui, ó, ele vale 16. Mais o hidrogênio, ele vale 1. O que eu quero chamar a atenção? Se por acaso aqui por exemplo, o oxigênio fosse O2, então eu teria que multiplicar esse valor aqui, ó, de 16 por 2. Então ele teria que ser 32. Mas no nosso caso aqui não teve nenhum valor que eu tive que fazer essa conta. Então a massa molecular, somando 23 com 16 mais 1, chega no valor de 40. 40 o quê, professor? É 40 gramas ou 40 gramas por mol? Lembra que a gente está usando a massa molar? Então é grama por mol, ok? Não vai ser a massa molecular. Então agora eu posso usar a nossa formulinha. Qual que é a formulinha, professor? Aquela formulinha N, que é o número de mols, é igual a massa dividido pela massa molecular. Agora é só substituir, porque a massa ele me deu, ó. Ele falou que a massa vale 160. Vamos substituir? Então N vai ser igual a 160, que divide pela massa molecular. E a gente tem o valor da massa molecular. Vamos escrever ali em cima? Então vai ficar assim, 160 dividido por esse valor que a gente acabou de achar, ó, que é 40. Se você dividir 160 por 40, você chega no valor de 4. 4 o quê, professor? 4 mols. Como eu sei que é mols, professor? Olha só, acompanha o raciocínio comigo. Tá vendo esse 160 aqui, ó? O 160, ele está medido em gramas, não é? Tá vendo o 40? Olha só, o 40 ele vem daqui e ele está medido em gramas por mol. Se você cortar grama com grama, sobrou quem? O mol, que foi o que a gente achou aqui. Sacou? Viu só, não é facinho? Não tem segredo. Vamos continuar agora, ó. A gente vai falar agora do R. Presta bastante atenção porque o R é muito importante. O R é a constante universal dos gases perfeitos e o valor depende das unidades que a gente vai definir para as variáveis de estado. Porque cada variável de estado pode estar numa unidade diferente. Então eu vou ter 3 possibilidades de R para saber qual que eu vou usar dependendo das variáveis de estado do gás que eu vou usar. Lembrando, as variáveis de estado são a pressão, o volume e a temperatura. Então vamos conhecer quais são os valores do R? Então esse é o primeiro valor do R. Eu quero que você repare o seguinte, presta atenção. Todos os valores que eu vou te mostrar do R, eles vão estar com esse K. Esse K é a unidade de medida da temperatura, que é o Kelvin. E eles também vão ter esse mol. Esse mol é a unidade de medida do número de mols, que é o mol. Então, essas duas quantidades, elas não mudam. O que vai mudar? Essa quantidade e essa quantidade. Essa quantidade, o ATM, ela se relaciona à pressão. E essa quantidade, o litro, ela se relaciona ao volume. Então, no caso aqui, esse R, que é a constante universal dos gases perfeitos, quando o valor dela é 0,082 ATM, litro, mol, Kelvin, eu sei que eu estou usando, nesse caso, a pressão em ATM e o volume em litro. Vamos ver o próximo para a gente entender a diferença? Eu quero que você observe, ó, continua nos dois, o mol, Kelvin.
Então, todos os dois estão divididos pelo mol Kelvin. Mas o que mudou? Antes eu tinha pressão em ATM, agora eu tenho a pressão em milímetro de mercúrio. O litro, ó, continuou nos dois, mas o valor do R, ó, antes era 0,082, agora é 62,3. Então, saca só e raciocina comigo. Quando eu utilizar o R, que ele está em atmosfera, o valor dele vai ser 0,082. Quando o R estiver em milímetro de mercúrio, a pressão, o valor dele vai ser 62,3. Lembrando que a temperatura sempre tem que estar em Kelvin e o volume nesses dois casos vai estar em litro. Mas olha a terceira possibilidade, que é a do Sistema Internacional de Unidades. Lembrando, ó, de novo, tá vendo que a gente ainda continua com o mol Kelvin aqui embaixo? Então aqui embaixo não muda, a temperatura obrigatoriamente sempre, sempre, sempre. E depois eu vou te alertar de novo a hora que a gente falar da temperatura, que é o próximo item. Ela sempre, sempre, sempre vai estar em Kelvin. E o mol vai estar aqui embaixo. Só que agora, ó, presta atenção. Agora eu tenho aqui esse J, que é o Joule. O Joule é a unidade de medida de energia. Presta atenção no que eu vou te falar. Aqui, ó, eu tenho pressão e volume. Aqui eu também tenho pressão e volume. E quando eu tenho a pressão e o volume, eu tenho uma outra unidade de medida, que é o trabalho. E o trabalho, eu te ensinei no primeiro ano, que ele se traduz como uma unidade de energia, tá? E o que é o trabalho para um gás? O trabalho para um gás é quando um gás recebe ou perde energia para aumentar ou diminuir o seu volume. Mas eu quero que você não guarde isso agora na cabeça. Por quê? No próximo bimestre eu vou te ensinar esse conceito e eu vou aprofundar ele com você. Agora, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba o seguinte, que quando você tiver esse valor de 8,31 e ele está em Joule, mol vezes Kelvin, Joule por mol Kelvin, você tem que saber que esse valor aqui é o valor que a gente usa no sistema internacional, tá bom? E quando a gente usa esse valor no sistema internacional, é extremamente importante. Por quê? Porque nesse caso aqui, a pressão, ela não pode estar nem em ATM, nem em milímetro de mercúrio. A pressão aqui, ela tem que estar obrigatoriamente em Pascal, como a gente já havia conversado, ou Newton por metro quadrado, se você preferir, que é a mesma coisa. E o volume obrigatoriamente não vai estar em litro, como a gente está vendo aí nas outras unidades do R. Ele obrigatoriamente no sistema internacional tem que estar em metro cúbico. Olha quanta informação, professor, é muita coisa. Fica tranquilo, na hora do exercício você vai entender melhor. Então, ó, eu coloquei aqui uma observação para você de atenção. Vamos ler? Então, quando o R ele está no sistema internacional, a gente usa aquele valor do 8,31 Joule por mol Kelvin. E obrigatoriamente grava isso, ó, coloca lá na sua agendinha, no seu caderninho de fórmula, coloca lá em destaque com a sua canetinha verde, tira uma fotinha. Obrigatoriamente a pressão ela tem que estar em Pascal, que também é o Newton por metro quadrado. E o volume obrigatoriamente tem que estar em metro cúbico. Então presta muita atenção nisso, porque isso é importante, senão você erra o exercício. E o vestibular gosta muito da equação de Clapeyron. Por isso que você tem que dar uma atenção muito grande para essa equação aí, belezeira? Então, vamos falar do último ente aqui, que é a temperatura. No caso, é a temperatura absoluta, que é a temperatura científica, que é a temperatura que a gente usa obrigatoriamente em Kelvin, tá bom? Então, ó, vou reforçar aqui com você. No nosso estudo dos gases, a gente sempre usa a unidade científica, que é a unidade do sistema internacional, ou seja, é o Kelvin, tá? Então, vai acontecer muito, mas muito mesmo, dele te dar a temperatura em graus Celsius, para ver se você sabe o que está fazendo. E quando ele fizer isso, você vai usar aquela
tabelinha de conversão que a gente já estudou lá no primeiro bimestre. Se ele te der a temperatura em graus Celsius, é só você usar aqui, ó, que o TK é igual a TC mais 273. Ou seja, é só você somar mais 273 na temperatura. Vou te dar um exemplo. Imagina que ele te deu uma temperatura de 27 graus Celsius, ok? E aí você vai fazer o exercício. Na hora que você vai fazer o exercício, você não pode pôr 27 graus Celsius, porque a temperatura tem que estar em Kelvin. E para que essa temperatura de 27 graus Celsius ela esteja em Kelvin, você tem que fazer esse TC, que é 27 graus Celsius, mais 273. Então é só você somar 27 mais 273. E no nosso exemplo aqui, ó, essa temperatura em Kelvin, ela vai chegar no valor de quanto? Vai chegar no valor de 300 kelvins, ok? Olha que facinho que foi. É só você somar. Somar o que, professor? Somar com a temperatura que está em Celsius mais 273. Acabou. Vamos então ver alguns exemplos para a gente praticar e entender. O conteúdo, galerinha, é pesado, mas na hora que você começa a fazer o exercício, você vai vendo que o negócio não é tão complicado assim. Então presta atenção na explicação e vem comigo. Então bora lá, galerinha. Exemplo 6. Determine o volume molar de um gás ideal cujas condições estejam normais, ou seja, a temperatura a 273 Kelvin e a pressão a 1 atmosfera. E ele me deu também, ó, o R, que é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então vamos grifar os dados? Agora que a gente já grifou os dados, vamos anotar os dados então? Então, ó, ele quer saber o volume molar, tá, de um gás ideal que está a 273 kelvins. Mas o que significa esse volume molar? Esse volume molar, quando eu falo assim, eu quero saber o volume molar, é o volume de 1 mol. Então, isso que significa volume molar. Guarda isso na cabeça, galerinha. Então, ele deu pra gente essa informação aí e automaticamente ele já falou pra gente que um número de mol é igual a 1. A outra coisa aqui que ele deu pra gente, a temperatura de 273 Kelvin. Uma coisa interessante aqui pra gente levar em consideração é que a temperatura já está em Kelvin, então não vou precisar mexer nela. E ele me deu a pressão de 1 atm, 1 atmosfera. Ele também me deu o valor do R. E olha só que coisa interessante. Presta atenção, para tudo, vamos pensar. Raciocina comigo. O R, ele está aqui, ó, em atm litro por mol Kelvin. Então, vamos raciocinar, ó. Então, o atm não é a unidade de medida da pressão, e a pressão, olhando aqui, ó, ela está em atm, então condiz. O L é a unidade de medida do volume. Significa que quando a gente achar esse volume molar, ele automaticamente vai sair em litro. O mol é a unidade de medida do número de mols, ok? E o Kelvin é a unidade de medida da temperatura. E já está em Kelvin, então a gente não vai precisar mexer em nada. Olha que facinho que está esse exercício, então é só colocar a formulinha. Que formulinha, professor? Por você nunca rezei tanto. Vamos substituir? Então aqui, ó, no lugar do P, opa, é aqui. Eu vou colocar 1 vezes o V, que é o que a gente quer achar. É igual, o N ele me deu, indiretamente, mas ele me deu. Então aqui no lugar do N eu vou colocar 1. Vezes o R, que é 0,082. E o T, 273. Vamos agora dar uma ajeitadinha aqui nessa conta? Então, ó, se eu fizer 1 vezes V, 1 vezes qualquer coisa, é qualquer coisa. Então, vai dar V. É igual 1 vezes 0,082 dá 0,082. Vezes o 283. Vamos fazer agora essa conta aqui? Então, vai ficar aqui V é igual a 22,386.
22,386 o quê, professor? Litros. Só que vamos dar uma ajeitadinha aqui na conta? Se a gente aproximar um pouquinho mais esse valor, ó, aproximar essa casa de 6 para o 8, fica 9. Aproximar essa casa aqui do 8, ela virou 9, aqui para o 3 fica 4. Então, quando a gente aproxima, dá um valor de 22,4 litros. Galerinha, a gente já estava esperando que fosse esse valor de 22,4 litros. Por quê, professor? Porque eu te falei ali atrás que, lembra, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, a gente tem que a temperatura, se ela está a 273 kelvins e se a pressão está 1 atmosfera, 1 mol de gás obrigatoriamente vai ocupar 22,4 litros. E esse valor é o que a gente chamou de volume molar. E não foi o que ele pediu aqui para a gente calcular, ó, o volume molar? Em outras palavras, nem precisava, nem tinha que fazer a conta, porque a gente já sabia que tinha que dar esse valor de 22,4 litros. Então, o que é esse volume molar para a gente entender? Todo gás que se encontra nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a 273 Kelvin e a 1 atmosfera, 1 mol desse gás, aquela porção de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, vai sempre ocupar o mesmo volume, que é 22,4 litros. Mas, professor, independente se for, por exemplo, carbono, se for oxigênio, se for hidrogênio, independente. O que vai mudar é o número, é a massa daquele gás, mas o volume continua o mesmo. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, aquele número 6 vezes 10 elevado a 23, que é o número de Avogadro, a gente fez uma aproximação nele, tá bom? Na realidade, ele é um número um pouco extenso, é 6,022 e por aí vai, elevado a 23, tá bom? Só para você saber. Então agora você já tem esse conceito de volume molar. Vamos continuar nossa historinha aqui? Exercício, exemplo, né? 7. Determine o número de mols de um gás que ocupa o volume de 90 litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 100 Kelvin. E ele também me deu, ó, o valor do R, da constante universal dos gases perfeitos, que é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Vamos grifar? Agora que a gente grifou, vamos anotar os dados? Então vamos lá, ó. Então ele quer saber o número de mols, que é o N, de um gás. Esse gás está com um volume de 90 litros e ele está numa pressão de 2 atm, a uma temperatura de 100 Kelvin. E ele me deu o valor do R. Olha só que exercício bonito também, que nem o anterior. Vamos raciocinar, ó. Vamos primeiro olhar o valor do R. O R é importante, então a primeira coisa que a gente faz nesses exercícios de Clapeyron é olhar o valor do R. Olha só, ele me deu aqui, ó, atm litro, mol Kelvin. Então vamos lá, ó. Começando aqui com o Kelvin. A temperatura, então, ela tem que estar em Kelvin. Já está em Kelvin? Está em Kelvin. Então, ótimo, não vou precisar mexer na temperatura. O mol é o número de mol, esse N aqui. Então, significa que esse N vai sair em mols. Então, deixa assim por enquanto. O L é o litro. O litro é a unidade de medida do volume. O volume está em litro? Está em litro, professor. Então, não vou precisar mexer nele também. O atm é a unidade de medida da pressão. A pressão, professor, está em atm? Está em atm. Então, está tudo bonitinho, esperando para a gente fazer a conta. Então, nesse exercício, eu não preciso mexer em nada. Então, é só colocar a nossa famosa formulinha do por você, nunca rezei tanto, a equação de Clapeyron. Então, no lugar da pressão aqui, ó, vou colocar 2. O volume aqui, ó, vou colocar 90, é igual. O N é o que a gente quer achar.
O R ele deu pra gente, que é o 0082. E o T ele deu, que já está em Kelvin também, tudo bonitinho, pronto para fazer a conta. Agora é só melhorar essa conta, ó. Fazendo aqui, ó, 2 vezes 90 dá 180, é igual a N, e 0082 vezes 100 dá 8,2. Vou pegar esses dois carinhas e vou trocar aqui de lado, só para você enxergar, para ficar mais fácil. Então vai ficar assim, ó, 8,2N é igual a 180. Por que eu fiz essa jogada? Eu fiz essa jogada só para você sacar o seguinte, que o amiguinho do x ele tem que passar para baixo dividindo. E quem que é o amiguinho do x aqui? É o 8,2. Então o n vai ficar igual a 180 dividido por 8,2. Vamos subir aqui para terminar a conta? Então vai ficar assim, que o n é igual a 21,9512, e por aí vai. Vamos dar uma aproximada nesse número? Esse 9 aqui, ó, eu posso aproximar com esse 1. Então vai ficar aproximadamente 22 mols. Em outras palavras, em 90 litros desse gás aí, a pressão de 1 atm com a temperatura de 100 kelvins, eu tenho 22 mols de gás. Sacou? Vamos para o próximo? 8. Olha só que exercício interessante. Presta atenção. Um recipiente de volume V totalmente fechado contém 1 mol de gás ideal sob uma certa pressão P. A temperatura absoluta do gás é T. E a constante universal dos gases perfeitos é R, que é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, olha a palavrinha mágica aí, depois a gente vai grifar, cujo gráfico está representado abaixo, podemos afirmar que a pressão no instante em que ele ocupa o volume de 32,8 litros é quanto? Ele me deu algumas alternativas aqui. Vamos ver então? Então agora que a gente já leu, vamos grifar e vamos anotar os dados. Então vamos lá, ó. Eu tenho um recipiente, nesse recipiente eu tenho 1 mol de gás, então N é igual a 1. E ele falou que a constante universal que vai ser usada aí, ela está em atm litro por mol Kelvin, que é o 0,082, ok? Ele falou também que a transformação é isotérmica, ou seja, a gente viu na aula da semana passada que se é uma transformação isotérmica, ela tem a mesma temperatura. Então, se é isotérmica, a temperatura não muda. E olha só essa curva aqui. Essa é a famosa curva que eu falei para vocês da isoterma, que é uma hipérbole. E olha o valor da isoterma aqui, 47 graus Celsius. A gente vai usar esse valor já já. Então guarda ele aí. Então, ele quer saber da gente qual que é a pressão quando o volume for 32,8 litros. Então tá vendo aqui o volume? Esse eixo aqui do meu gráfico é o eixo do volume. Esse eixo aqui do meu gráfico é o eixo da pressão. Ele quer saber o seguinte, quando o volume é 32,8 litros, a minha isoterma, marcada aqui, ela vai corresponder a que valor aqui, ó, que eu vou chamar de X, representado pela pressão. Para isso, então, ele me deu a temperatura da isoterma, que eu falei para você que eu ia usar. Então, vamos primeiro transformar essa temperatura que está em graus Celsius para Kelvin. Então, para isso, a gente vai usar a nossa formulinha que eu te ensinei lá no primeiro bimestre de conversão de Celsius para Kelvin. É só somar 273 mais o valor de 47. Então, aqui no TC, eu vou colocar 47. Então, vai ficar 47 mais 273. Então, vai dar o valor de 320 kelvins. Agora que eu já tenho o valor da minha temperatura em Kelvin, eu já posso usar a nossa equação de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Vamos substituir? Então, o valor da pressão é o que a gente quer achar, o P. O V ele me deu, que vale 32,8 litros, vou colocar aqui, é igual. O N ele falou que é 1 mol, tá? Então vamos colocar o R, e também me deu o R, que é 0,082. Lembrando que todas as unidades, ó, eu já tinha visto que estão compatíveis, ó. O ATM aqui é o que vai sair
a nossa pressão. O litro é o que está aqui, a unidade de medida do volume. O Kelvin é a unidade de medida aqui, ó, da temperatura. E o mol, a unidade de medida do número de mols. Então, ó, no lugar do R eu coloco 0,082 e no lugar da temperatura eu vou colocar essa temperatura que a gente achou aqui de 320. Vamos dar uma organizada na nossa conta? Então vai ficar assim, ó. Tá vendo esse 32,8 P? Eu vou escrever dessa forma. Eu vou inverter ele só para você enxergar um pouquinho melhor. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto final? Então é o que eu estou fazendo aqui. É igual 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Então 1 vezes 0,082 dá 0,082 vezes 320. Vamos organizar um pouquinho melhor a conta? Então vai ficar 32,8P é igual 0,082 vezes 320 dá 26,4. Agora, quem que é o amiguinho do nosso x? No caso, o x é o P. É o 32,8. Então, quem que passa dividindo? 32,8. Então, vamos fazer ali em cima. P vai ser igual a 26,4 dividido por 32,8. Fazendo essa conta, você chega no valor de 0,80487 atm. E isso é aproximadamente, se a gente aproximar para essas casas, 0,80 atm, o que dá para a gente a alternativa C. Belezeira? Vamos para a próxima. Exercício exemplo 9. Uma amostra gasosa ocupa 6,5 litros de um recipiente e exerce uma pressão de 760 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 127 graus Celsius. Calcule a quantidade de mols contida nessa amostra. Já vamos grifar os dados e anotar eles? Então, ó, ele me deu 6,5 litros aqui, que é o nosso volume. E ele falou que está uma pressão de 760 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 127 graus Celsius. E que é que a gente calcula? A quantidade de mols, o valor do N. Eu quero que você para e preste atenção. Nesse exercício, ele não me deu o valor do R. Então é agora que a gente tem que ter raciocínio e discernimento para saber qual que é o valor do R que a gente vai usar. Então eu preciso achar o valor do N. Para achar o valor do N, eu preciso ter o R. Mas não é só isso que eu vou ter que mexer. Eu preciso também, ó, tá vendo que a temperatura ele me deu em graus Celsius? Eu preciso mexer nessa temperatura. Então, primeiro, vamos ver qual que é o valor da constante universal dos gases perfeitos que eu vou usar. Qual que é o valor do R? Como que eu sei, professor, qual que é o valor do R? Vamos olhar aqui nos dados que ele me deu. Presta atenção. O volume está em litro. A pressão está em milímetro de mercúrio. A temperatura eu vou ter que passar obrigatoriamente para Kelvin, para poder achar o N, que vai sair obrigatoriamente em mols. Então, como eu te falei, ó, aqui embaixo é a mesma coisa. Então, aqui embaixo eu tenho mol Kelvin, mol Kelvin, mol Kelvin. Não tem como ser outra coisa. Então, a temperatura sempre está em Kelvin e o número de mols sempre está em mols. O que muda é aqui em cima. Então, nessa primeira formulinha, eu tenho atm e litro. Na segunda, eu tenho milímetro de mercúrio e litro. E na terceira, eu tenho joule. Olhando essas unidades aqui em cima e olhando aqui o que eu tenho nos dados, qual seria o valor do R que você iria usar? Olha só aqui, ó, de novo. O volume não está em litro e a pressão não está em milímetro de mercúrio. Você usaria esse primeiro R? Sim ou não? Não, né? Por que não? Porque aqui, ó, a pressão está em atmosfera e ele me deu em milímetro de mercúrio. O volume está em litro, ele me deu em litro, mas a pressão não condiz. Vamos para a segunda? Olha a segunda. A pressão aqui, ó, está em milímetro de mercúrio e é o que está falando aqui. E o volume está em litro e é o que eu tenho aqui. Ah, então é essa daqui que eu vou usar. E a última, professor, lembra que quando a gente usa essa unidade aqui do Joule, lembra que a pressão ela tem que estar em Pascal, que é a mesma coisa que falar Newton por metro quadrado. Então aqui a pressão não está em Newton por metro quadrado, está em milímetro de mercúrio. Então, de novo, também vou jogar fora esse carinha.
Então só sobrou essa do meio. E é esse o valor do R que eu vou usar. Vamos colocar ele no cantinho ali pra gente? Então ele tá aqui, ó, guardadinho, porque eu vou usar ele. Agora sim eu vou mexer na temperatura. Vou transformar ela para Kelvin. E para isso é só a gente somar. A temperatura de 127, eu vou somar com 273. E fazendo essa soma, quanto que vai dar? 400 kelvins. Agora que eu já tenho tudo bonitinho, vamos chamar ela, nossa equação de Clapeyron, por você, nunca rezei tanto. E vou substituir. Então, P, vou colocar aqui, vai dar 760. O V, vou colocar aqui, ó, vai ficar 6,5. É igual. O N é o que eu vou achar. O R, eu já sei qual que eu vou usar. Eu vou usar esse R aqui, ó, o valor de 62,3. E o T, que é a temperatura, eu vou colocar aqui, que é 400 kelvins. Agora que eu já tenho tudo bonitinho, é só fazer a conta, ó. 760 vezes 6,5 dá 4.940. É igual N. Se eu fizer 62,3 vezes 400, dá 24.920. Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar ali em cima, só que eu vou pegar esses dois carinhas aqui, ó, e eu vou trocar eles de lado. Para quê? Para ficar mais fácil de você enxergar. Enxergar o quê, professor? Quem que é o amiguinho do X? Porque a gente vai ter que isolar o N. Quem que é o amiguinho do N? Que no caso faz o papel do X. É o 24.920. Então ele que vai passar dividindo lá com 4.940. Então vai ficar assim, que N é igual a 4.940 dividido por 24.920. Se você pegar uma calculadora depois para agilizar sua conta e fizer essa conta aqui, vai dar 0,198234. E a gente vai dar uma aproximada nesse valor para 0,2 mols. Você poderia deixar aproximado aqui para 0,19. Vai depender do exercício. Às vezes o exercício tem pergunta com teste, então você vai ter que ver como que ele pede lá no exercício. Às vezes você não vai precisar aproximar tanto, beleza? Então, nesse caso, eu aproximei até essa casa aqui de 0,2 mols. Belezeira? Vamos para o exemplo 10? Exemplo 10. Um recipiente de 2 litros contém um gás perfeito a temperatura de 17 graus Celsius e pressão de 50 pascal ou pascals. Determine o número de mols contido nesse recipiente, dado a constante universal dos gases perfeitos. Ele me deu aqui a constante que é 8,31 joule por mol Kelvin. Para tudo nesse exercício. Esse exercício é chave, 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 chave. E sabe por que ele é chave? Por causa disso aqui, ó. Ele me deu a constante no sistema internacional. E quando ele faz isso, coleguinha, presta atenção. Para tudo. Porque quando ele faz isso, a pressão obrigatoriamente tem que estar em Pascal. Ou Newton por metro quadrado. E o volume tem que estar obrigatoriamente em metro cúbico. E é aí que a gente erra se a gente não prestar atenção. Então vamos grifar para depois a gente anotar os dados? Então vamos lá, ele me deu um recipiente com volume de 2 litros que está uma temperatura de 17 graus Celsius. Vou ter que mudar essa temperatura para Kelvin já já. E ele me falou que a pressão é de 50 pascal. E ele quer que a gente ache o N, que é o número de mols. E ele me deu o valor do R, que é o R do Sistema Internacional. Fechou? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar esse valor aqui, ó, de 2 litros, eu vou mandar para metro cúbico, porque é o que eu tenho que fazer. No sistema internacional, a gente não mede em litro, a gente mede em metro cúbico. Mas a gente sabe que em metro cúbico, 1 metro cúbico tem 1.000 litros. E eu tenho 2 litros, que equivale a quantos metros cúbicos? É só multiplicar agora em cruz. Fazer x vezes 1.000 dá 1.000x. É igual, agora eu faço 1 vezes 2, que é 2. Vamos isolar o x? Vai ficar então 2 dividido por 1.000. Fazendo essa conta dá 0,002 metro cúbico. Vou anotar aqui para você, ó. Então, o volume de 2 litros equivale a 0,02 metro cúbico. Agora que a gente já achou o volume e a gente já colocou na unidade bonitinha do Sistema Internacional, a gente tem que fazer a mesma coisa com a temperatura. E a temperatura a gente já sabe que é só somar com 273. Então, é só pegar 17 mais 273,
Fazendo essa conta, vai chegar no valor de 290 kelvins. Já está tudo bonitinho e prontinho para nossa conta. Só que uma coisa que eu quero lembrar para você é o seguinte, ele me deu essa unidade aqui, ó, em Pascal. E o Pascal é a mesma coisa que o Newton por metro quadrado. Então, eu já tenho tudo na minha unidade aqui, ó, do R que ele me mandou no Sistema Internacional. Agora é só aplicar a famosa formulinha de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Vamos substituir? Então, no lugar da pressão, eu vou colocar 50. No lugar do volume, eu vou colocar 0,002. É igual, o N é o que eu quero achar, o R é esse R que ele me deu aqui, ó. Esse R aqui, que vale 8,31. E a temperatura a gente já transformou a temperatura em Kelvin, que dá 290. Vamos fazer essa conta? Vamos ajeitar esses carinhas aqui primeiro? Então vai ficar assim, ó. Vou jogar ali em cima. 50 vezes 0,002 dá 0,1. É igual o N aqui, ó. Vou colocar lá em cima. Se eu fizer 8,31 vezes 290, vai dar 2.409,9. Vamos isolar o N? Mas antes, quando a gente isola o N, ó a jogada que eu vou fazer, que eu estou fazendo com você. Eu vou pegar esses dois carinhas e vou trocar eles de lado, porque assim fica mais fácil de você ver quem é o amiguinho do X. Agora que você sabe quem é o amiguinho do X, então vamos jogar ele lá para baixo, dividindo com 0,1. Então vai ficar aqui N é igual a 0,1 dividido por 2.409. Fazendo essa conta, você chega nesse valor. Vamos dar uma arredondada aqui no número para ficar mais fácil? Então vai ficar 0,00042. Então, ó, aproximei aqui. Mas pode ser que o vestibular te peça em notação científica nesse caso. Então é só você lembrar da nossa regrinha, ó. Para qualquer notação científica, vou andar com as casas para a direita, para deixar em dois algarismos significativos. Então vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se eu ando para a direita 5 casas, eu estou diminuindo um número. Se eu diminuo um número, eu estou aumentando o número. Se eu estou aumentando o número, então tem que diminuir o meu expoente. Quantas casas, professor? Eu andei 5, então diminui 5. Então vai ficar 4,2 vezes 10 elevado a menos 5 mols. Então esse é o valor que a gente estava procurando. Belezeira? Vamos para a questão 11. Encontre a massa do oxigênio O2 contida em um recipiente fechado, que tem pressão de 4 atm. Sabe-se que o volume ocupado é de 0,82 litros e a temperatura é de 27 graus Celsius. E ele me deu a massa molar do oxigênio, que é 16 gramas por mol. Olha que exercício interessante. Vamos grifar os dados aqui e anotar? Então ele quer que a gente ache a massa. Qual que é a quantidade de matéria que tem ali de oxigênio naquele recipiente que está a 4 atmosferas num volume de 0,82 litros a uma temperatura de 27 graus Celsius. E ele me deu a massa molar também. Então vamos anotar? Então a pressão aqui, desculpa, ele quer saber o valor da massa, né, do O2. A pressão vale 4 atm, o volume vale 0,82, a temperatura está 27 graus Celsius, já já a gente transforma para Kelvin, e a massa molar que ele me deu do oxigênio, da molécula de O sozinha, não é o O2, 16 gramas por mol. Então agora que a gente já sabe tudo isso, a gente precisa saber qual que é o valor do R que eu vou usar. Então como que eu sei qual que é o valor do R, professor? Mesmo esqueminha. Vou olhar aqui as unidades. Olha só, a pressão não está em atm, o volume não está em litro, então é só eu procurar o R que está em atm por litro. Vamos começar por esse daqui, ó. Aqui, está em atm por litro? Não, então joga fora. Aqui, está em atm por litro? Até tem litro aqui, mas não está a pressão em atm, está em milímetro de mercúrio. Joga fora. Sobrou essa daqui, ó. Aqui a pressão está em atm e o volume está em litro. Então vou usar, ó, esse valor do R. Agora que eu já sei qual que é o valor do R, eu vou ajustar aqui a minha temperatura. Lembrando que é só somar a temperatura com 273. Em outras palavras, é só fazer 27 mais 273. Fazendo essa conta, a gente chega no valor de 300 kelvins. Agora tá tudo bonitinho para a gente fazer a nossa conta. Mas eu quero saber o valor
da massa da minha molécula de oxigênio O2. E para saber o valor da massa, eu vou precisar usar a nossa formulinha do número de mols, que o número de mols ele é igual à massa dividida pela massa molecular. Então eu preciso primeiro descobrir esse valor aqui do N. Para isso eu vou chamar a equação de Clapeyron para me ajudar. Então, ó, por você nunca rezei tanto. E agora eu vou substituir, ó, o valor da pressão aqui vale 4, o volume aqui vale 0,82, é igual o N. A gente vai achar o N para depois jogar ele aqui, ó, nessa formulinha e encontrar o valor da massa. Então, vou deixar o N aqui como incógnita. E o R, professor? O R a gente já sabe qual que vai usar, ó, esse 0,082 aqui. E o T, professor? A gente já transformou em Kelvin, tá bonitinho, então é 300. Vamos dar uma ajeitada nessa conta? Fazendo aqui 4 vezes 0,082 dá 3,28, é igual a N. E fazendo 0,082 vezes 300 dá 24,6. Vamos fazer a nossa jogadinha aqui, ó, de mudar de lado, só para ficar mais fácil. Então vai ficar 24,6N igual a 3,28. Vamos escrever ali em cima? Então, ó, vou passar o 24,6 dividindo para isolar o N. Então vai ficar que o N é igual a 3,28 dividido por 24,6. Guarda esse valor aqui, porque é agora que eu vou pegar essa formulinha e vou jogar ela aqui. Então, ela tá vendo aqui, ó, no lugar do N? Então, raciocina comigo, ó. N igual a M sobre a massa molecular. N igual a massa sobre a massa molecular. Eu achei o valor desse carinha aqui, ó, que é o N. Então, tá vendo aqui aonde está o N? Eu vou substituir pelo valor. Que valor, professor? Esse daqui, ó. 3,28 sobre 24,6. Então, aqui no lugar do N, eu vou colocar esse valor. Você pode fazer essa conta de várias outras formas. É que essa eu achei a forma mais fácil. Mas se você quiser, pode já dividir esses dois carinhas aqui, só que você vai ver que vai dar um número grande. E aí você vai ter que empurrar esse número mais para frente. Se você fizer essa jogada que eu estou fazendo, você vai ficar com um número pequeno agora e vai deixar um número grande para o final. Então, por isso que eu vou pegar esse número e vou substituir aqui, ó. Então, aqui no lugar do N vai ficar 3,28 dividido por 24,6. E continua o M, ó. E a massa molecular. Agora, eu vou substituir no valor da massa molecular, mas antes, eu preciso olhar aqui, ó, para saber qual que é o valor da massa molecular, porque ele me deu o valor de 1 oxigênio. E não é esse o valor que eu quero saber o valor, ó, da massa da molécula de oxigênio, porque o oxigênio, ele gosta de estar na natureza agrupadinho no seu parceirinho, por isso que ele aparece na maioria das vezes no O2, em outras no O3. Então, como que eu faço, professor? Muito simples, é só pegar aqui e fazer que a massa molecular do O2, se a do O é 16, a do O2 não é 2 vezes, então é só fazer 16 vezes 2, que dá 32. 32 o que, professor? Grama por mol, porque a gente está trabalhando com a massa molecular. Agora eu vou pegar esse valor aqui, ó, e jogar aqui. Olha como que vai ficar facinho. Pronto, fazendo isso, eu vou pegar esse 32 e vou mandar aqui para cima multiplicando. Então vai ficar aqui 3,28 vezes 32 dividido por 24,6 é igual ao valor da minha massa. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Vou fazer aqui em cima, tá bom? Para ficar fácil da gente enxergar, porque agora eu estou sem espaço. Então, fazendo 3,28 vezes 32 dá 104,96. Embaixo continua o 24,6. Então, agora eu preciso fazer essa conta aqui, ó. Dividir esse número por esse. E fazendo essa conta, eu chego no valor de aproximadamente 4,3 gramas. Esse é o valor da massa que a gente tem da molécula de oxigênio O2 numa pressão de 4 atmosferas, quando ela ocupa um volume de 0,82 litros na temperatura de 27 graus Celsius ou 300 kelvins. Sacou? Vamos fazer a última agora, galerinha. Então eu quero saber agora qual que é a pressão. Olha só que detalhe importante em quilopascal, exercida nas paredes de um recipiente de 0,5 ou meio metro cúbico
do qual estão confinados 5 mols de um gás perfeito a 27 graus Celsius, ou 300 kelvins. E ele me deu o valor do R, que está no sistema internacional. Então vamos grifar e anotar os dados? Então vamos lá, ó. Quero saber o valor da pressão, detalhe, em quilopascal, tá? E ele me deu o volume, que é 0,5 metro cúbico. Ele me deu o número de mols, que é 5 mols. E ele me deu a temperatura. E olha como que ele foi legal. Ele já me transformou essa temperatura para Kelvin. Não vou ter trabalho para transformar essa temperatura. E ele me deu o valor do R, que está no sistema internacional. Vamos raciocinar? No sistema internacional, a gente precisa ter o volume em metro cúbico. E olha só o que eu tenho aqui. O volume já está em metro cúbico. No sistema internacional, eu tenho que ter a pressão em Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. E olha o que ele pediu, para calcular em quilopascal. A gente já sabia que ia ser em Pascal. E no sistema internacional, eu preciso de ter a temperatura em Kelvin. Então já está tudo bonitinho. Só preciso então fazer o quê? Aplicar a nossa formulinha da equação de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Agora é só substituir. O P é o valor que eu quero achar. O V é o volume, que eu vou substituir aqui. Vai dar 0,5, é igual. O N, ele me deu que vale 5 mols. O R vale 8. E o T vale 300 J em Kelvin. Vou dar uma ajustada aqui na nossa continha. Então, ó, vai ficar P vezes 0,5 é igual a 5 vezes 8, 40, vezes 300. Vamos ajustar aqui, ó, esse P vezes 0,5, eu posso colocar ele de um jeito mais bonitinho já já. Fazendo aqui o 40 vezes 300, dá 12 mil. Agora eu vou ajustar, ó. P vezes 0,5 dá 0,5P. E aqui eu continuo com 12 mil. Agora eu vou continuar lá em cima, só que o que eu vou fazer? Vou mandar esse 0,5 lá para baixo dividindo. Então vou isolar o P, então vai ficar aqui 12 mil é igual a 12 mil dividido por 0,5. E eu já te ensinei a fazer esse tipo de conta. Quando a gente divide pela metade, é a mesma coisa que multiplicar pelo dobro. Então, o dobro de 12 mil é igual a 24 mil. Só que, olha o detalhe. A gente achou aqui que deu 24 mil, automaticamente já sai em Pascal, mas ele quer em quilopascal. Lembra quando você vai na padaria comprar mussarela, por exemplo? Você pede lá para a mocinha da padaria, me dá 1 quilo de mussarela ou me dá 1000 gramas de mussarela? Com certeza você fala 1 quilo de mussarela, porque o valor do quilo é um múltiplo de 1000. Então eu tenho aqui, ó, 24 mil. Então esses 3 zeros, eles equivalem a 1000. Então é a mesma coisa que eu escrever 24 quilopascal, ou seja, 24 mil pascals, ok? Então esse é o valor da nossa pressão aí, fechou? Então, galerinha, esses exercícios são os que eu passei para vocês e eles caem bastante, eles são muito importantes. Qualquer coisa me procura lá no plantão, porque eu sei que não são exercícios tão fáceis assim da gente entender, tá? Aí me procura lá no plantão, eu faço com mais calma com vocês, combinado? Então, ó, um grande abraço para todo mundo, fica com Deus, tudo de bom. Até mais.